Boa noite. Peço aos senhores alunos que tomem os seus assentos para dar início à nossa semana jurídica. Bom, para compor a nossa mesa, eu chamo o Dr. Flávio Toledo, gestor educacional, representando a mantenedora. Chamo também o professor doutor Flávio Luiz de Oliveira, coordenador do curso de Direito, e que também assumirá a função de debatedor. Chamo o professor doutor Luiz Carlos Gonçalves Filho, professor da nossa instituição de ensino e organizador do evento. Chamo o professor José Roberto Anselmo, professor do nosso curso de Direito e que também assumirá a função de debatedor. Chamo a professora Maria Devanil Calobresi, professora do curso de Serviço Social, que fará parte dos debatedores. Chamo também o professor Rafael Mercadante Júnior, titular do Cartório de Notas e Protesto de Piraju. E, para abrilhantar a nossa semana jurídica, chamo para compor a mesa, como debatedor, como palestrante, o doutor Mário Coimbra, promotor de justiça. O doutor Mário Coimbra é promotor de justiça de Presidente Prudente, com larga atuação na área de saúde, idoso e defesa do patrimônio público. Irá discorrer sobre o tema Direito dos Idosos, temas controvertidos. Para dar as boas-vindas ao nosso palestrante, eu passo a palavra ao professor doutor Flávio de Toledo, gestor educacional. Pessoal, desculpa o equívoco. Eu passo a palavra ao professor doutor Flávio Luiz de Oliveira, coordenador do curso, que dará as boas-vindas ao nosso palestrante. Boa noite a todos. É com satisfação que damos início ao último dia da Semana Jurídica de 2015, inclusive no período noturno, a última palestra do evento. Por esta razão, para que pudéssemos fechar com brilhantismo a Semana Jurídica 2015, convidamos o professor Mário Coimbra, doutor em Direito, por essa instituição de ensino, nosso programa de mestrado e doutorado da Instituição Toledo de Ensino de Bauru. É uma grata satisfação recebê-lo aqui, doutor. Dizer que fiquei muito lisonjeado por ter prontamente, atendido o nosso pedido, o nosso convite. E, de maneira graciosa, se locomoveu, e aqui está, desde amanhã, acompanhou a palestra do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Márcio Elias Rosa, e tratará de um tema muito interessante que é rente à nossa realidade, às nossas famílias, ou seja, o tratamento jurídico e os direitos dos idosos. Tanto é assim que a plateia hoje, ela não apenas alberga os alunos do curso de Direito, mas também os alunos do curso de Serviço Social e a comunidade como um todo. Então, muito obrigado, professor, por ter efetivamente atendido o nosso convite. É uma honra recebê-lo. Antes do início da palestra, eu gostaria de registrar também a presença dos professores da casa, o professor doutor Fernando Amaral, professor Silvio Alvarez, professor Ageu Libonati e o professor Luiz Pegoraro. Passo a palavra ao palestrante. Caramba, que branco. Luiz Pegoraro.
Quero saudar inicialmente o Dr. Flávio Toledo, homenageando a família Toledo, e assim eu faço pela reverência que nós, da congênere, da irmã, da filha de Presidência Prudente, temos por Bauru, e nós de Presidência Prudente nos sentimos também filhos de Antônio Frázio de Toledo, o nosso grande reitor histórico, educador de todos nós. Então, eu reverencio o professor Flávio, a família Toledo, na pessoa de Vossa Excelência. E queria pedir vênia também para saudar a mesa, na pessoa do meu querido professor Flávio. E assim eu faço, não só pela reverência que o aluno tem, o discípulo tem pelo seu mestre, mas também para dizer que, antes de promotor, eu era procurador do Estado, muito dedicado ao processo civil, mas quando ingresso na carreira do Ministério Público, passei para a área criminal e passei, então, a dedicar-me muito mais ao processo penal, ao direito penal, olvidando-me, assim, da ciência processual civil. E quando ingresso agora no doutorado aqui da IT, tive a dádiva divina de ter como meu professor Flávio, que me volta à luz dessa nova ciência, à luz do novo código, o que me propiciou elaborar a minha tese à luz da nova ciência, e eu sou eternamente grato a isto, tá, professor? E registro aqui o meu agradecimento. Nós temos algo interessante a registrar, que é falar de idoso. E brincava aqui com a professora agora há pouco, que pouca gente gosta de velho. Mas vejam que quando nós temos uma criança que nasce na família, ela vem adornar aquela casa, e até e é comemorado isto efusivamente, não só na família, como também na comunidade, pelos vizinhos. E nós acompanhamos na nossa sociedade um culto também ao ter, o culto à beleza, e gosto até de citar para os meus alunos o exemplo de Gisele Bündchen, a nossa deusa, nossa deusa modelo, que nasce, que já desfilou tanto neste mundo, que tem uma legião de fãs neste mundo, e ela, na sua graciosidade, na sua fama, ela conquista não só por personalidade, mas pelo profissionalismo, pela sua beleza, e os seus filhos acompanharam toda a sua evolução, toda a sua fama. Mas eu também falo para eles que quando ela estiver lá nos seus 70 anos, nos seus 80 anos, quando já percorreu grande parte da sua linha temporal humana, ela vai mostrar, talvez, aos seus netos o que ela foi no passado. Também falo para todos que ninguém gosta de ser falado, de ser chamado, que velha bonita que você está. Como você é uma idosa linda, né? Porque, vejam, e quando nós muitas vezes cumprimentamos alguém que a gente nunca, que pouco viu, ou que não viu há muito, nós muitas vezes, naquele preconceito congênito, falamos: como você não fica velha, como você não fica velho, você não envelhece. Resultado de tudo isto, que nós queremos viver muito,
mas não queremos ficar velhos. Porque, de fato, a velhice, ela nos traz um sentimento de incapacidade, um sentimento de subjugação, um sentimento de que nós estamos no final do nosso ciclo da vida, a propiciar-nos apenas a merecer o nosso descanso eterno. E aí, talvez, naquela velha química do elixir da longevidade, todos nós estamos querendo, na realidade, buscar a nossa vida, mas sendo jovens. Tudo isto nasce nesta conjuntura, a necessidade de debruçarmos sobre esta realidade da nossa vida. E quando debruçamos sobre esta realidade, nós vamos entender que muitos países já evoluíram muito nesse sentido, como a Europa, por exemplo, como o Canadá, por exemplo, em que já se preocuparam há muitos anos em verificar essa grande pirâmide que nós tínhamos na estrutura social. E quando nós tínhamos nos bancos escolares a explicação demográfica, pelos nossos professores, nós víamos aquela base piramidal composta de uma população jovem e o seu pico composto de uma população velha muito menor. E hoje, se nós tivermos o cuidado de verificarmos as evoluções das estatísticas do IBGE, se nós tivermos o cuidado de observarmos as estatísticas dos institutos mundiais, nós vamos verificar, por exemplo, que a população de 2006 até agora, população de idosos de 60 anos ou mais, ela já dobrou de 11% para 22%. Nós vamos chegar em 2050 com quase 1 bilhão de idosos no mundo. O Brasil já comporta hoje, já temos hoje quase 25 milhões de idosos. Mas isso em 2030 já é assustador essa previsão, 2050 nem se fala. Mas aí nós temos que verificar, todos nós da ciência social, que estudamos o evoluir humano, o relacionamento humano, a postura social, a convivência social, os direitos sociais, nós temos que ver o que nos espera no futuro, o que espera a população futura. E a realidade científica, com o menor número de taxa de natalidade, e o avanço científico da medicina, vai nos propiciar maior vida, maior ano de convivência. Então, a nossa idade média está evoluindo. E a realidade que nós vamos ter daqui a vários anos é que nós vamos ter uma população idosa superior à população jovem. E é necessário, então, debruçar-nos. O que fazer? Quais são esses direitos que devem aflorar? Qual a preparação que a sociedade presente deve fazer para que possamos construir, edificar uma sociedade para que possa receber essa população à luz das suas necessidades e até aferir o impacto econômico-financeiro desta população no âmbito previdenciário, sim, no âmbito laboral, no âmbito da economia, no âmbito da sociedade economicamente ativa. E para tudo isso, gente, nasce aquelas ciências que se debruçam no estudo. Assim como temos a gerontologia, que graças a Deus evolui no Brasil, a geriatria como braço da medicina, nós temos no direito, os novos direitos. E desses novos direitos, brota o direito do idoso. E o Brasil, acolhendo a evolução do direito internacional que se debruçou sobre isto, acolhe em 2003
Antes disso, já em 88, preconizado nos 230 da Constituição Federal, a questão do direito natural. E é interessante, essa estrutura que montamos, essa estrutura que temos na realidade, o que fazer com o idoso? E o direito natural nos diz assim, nós da família devemos cuidar do nosso idoso. Isto é uma herança cultural secular que introjetamos no nosso ser. Nós, familiares, cuidamos do nosso idoso. E é essa estrutura que começa a brotar, que começou a ser plantada na nossa Constituição, ao catalogarmos esse direito do idoso no artigo 230, ao equacionarmos como primeiro co-obrigado em relação aos direitos dos idosos, a sua própria família. Uma herança, o legislador se debruçou sobre o próprio direito natural, do nosso costume, herdado secularmente, no sentido de cuidarmos do nosso idoso. Mas também, o legislador não descuidou de verificar que muitas vezes o vizinho ajuda na necessidade da família. O legislador não descuidou de verificar que muitas vezes a comunidade ajuda, onde a sociedade civil organizada se prepara com organizações para debruçar-se sobre estas pessoas que necessitam de amparo. O legislador não descuidou também de verificar que muitas vezes o próprio Estado terá que socorrer esta população, esta pessoa, pela insuficiência familiar de dedicar-se àquela pessoa que depende de cuidados. Nós começamos a plantar essa estrutura já no artigo 230 da Constituição, com mais especificidade, além das previsões genéricas já contidas nos artigos 5º, nos artigos 6º, nos artigos 7º, quando cuidamos das especificidades dos direitos fundamentais sociais. E brota, então, dessa cultura que começamos a herdar internacionalmente e que começamos a brotar e a plantar na Constituição, o Estatuto do Idoso, em 2003, onde, então, a 10741, com vigência em janeiro de 2004, tivemos aí uma quebra paradigmática, Plantamos um grande estatuto, uma grande lei no Brasil, onde falamos ao mundo que nós vamos cuidar dos nossos idosos, com o que há de melhor, de estrutura de direito social, de direito fundamental, e assim o fizemos, tanto no plano horizontal, quando o Estado impõe esse dever, da pessoa física, da pessoa jurídica, que também respeitar o direito fundamental do outro. Mas também plantamos uma estrutura normativa no plano vertical, no sentido de que o cidadão idoso possa reivindicar do Estado essa tutela, essa prestação positiva dos seus direitos. Vejam, se nós olharmos o nosso estatuto, verificaremos esse eixo cartesiano, direitos fundamentais tutelados no plano horizontal, quando desejamos, portanto, que o plano privado de saúde respeite o idoso, que a instituição financeira respeite a dignidade do idoso, mas também quando plantamos essa necessidade do idoso ser tutelado pelas instituições estatais. E vejam, a preocupação maior do artigo 3º do Estatuto, que é o grande catálogo dos nossos direitos fundamentais materiais, não poderia ser diferente, casando com o próprio artigo 5º, que é esse direito à vida. E quando nós vejam, gente, já nos esquecemos, embora seja paradoxal, uma pessoa que já pensa num ciclo místico, que inevitavelmente ele já pensa na morte muitas vezes, o legislador impõe o respeito à vida. Porque nessa questão, embora
muitas vezes, há um desprezo à vida do idoso. Há um desprezo àquela pessoa que fica num canto. Há um desprezo àquela pessoa que fica abandonada e que, portanto, a vida dele nada mais vale. O legislador vem plantar esse dever à família, vem plantar esse dever à sociedade, vem plantar esse dever ao próprio Estado, no sentido de sobrelevar aquela pessoa que nós estamos esquecendo no canto, que nós estamos esquecendo numa instituição, mas que o Estado não quer que nós familiares, que nós da sociedade, que nós Estado passamos a tutelar. Muito comum nesse sentido, apenas pegando um gancho, a família pegar o seu familiar idoso e abandoná-lo numa ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, que nós conhecemos por asilo, né? E nunca mais ir vê-lo, terceirizando o cuidado daquele idoso. Agora, e a despeito de não ter condições materiais, poderia dedicar-lhe o carinho da visita semanal. Poderia ir fazer um carinho no seu pai, na sua mãe, semanalmente. E quando visitamos essas instituições e verificamos os livros de visitas, muitas vezes não verificamos a visita de um familiar sequer, aquela pessoa depressiva, onde nós, familiares, estamos matando ela naquele canto, abandonada, naquela ILPI. Esta é uma questão que o Estatuto chama a nossa atenção, desse direito à vida, onde não é apenas obstar o homicídio, mas propiciar realmente dignidade para que ele tenha vida digna. Nós também temos catalogado no artigo 3º e referenciado logo a seguir, o direito à saúde. E se é alguém que tem doença, é o coitado do idoso. Mas olhem bem, essa questão é interessante. O paradoxo em que você se debruça sobre alguém doente, combalido, onde as comorbidades já afloraram muito, e às vezes quando aquela pessoa chega na UBS, chega no posto, o atendente já fala, já vem fulano. E vejam, o idoso às vezes, gente, ele tem que visitar a UBS semanalmente, e não tem jeito, porque ele está numa comorbidade, tal como pressão. Ele não tem só questão de pressão, ele está com o rim abatido, ele já tem uma hérnia de disco, ele já tem problema de diabetes, ele tem problema de circulação, tudo que é problema ele tem, tá certo? E ele fica preso àquela entidade, àquela unidade de saúde, que muitas vezes lhe nega. E o duro que quando nós atendemos o idoso em nossos gabinetes, ele chega com remorso de ser doente, ele chega com remorso de incomodar o UBS, ele chega com aquele sentimento de culpa, com vergonha, que ele está incomodando, quando na realidade a Constituição e o Estatuto sobreleva essa pessoa para que nós possamos propiciar a ele, talvez não a plenitude da saúde, mas que ele tenha um envelhecimento saudável. Esse é o grande espírito do Estatuto, para que esse braço da saúde, vejam, o idoso, ele necessita de um amparo multidisciplinar, certo? Porque, muitas vezes, essa questão da doença está somatizada por outros problemas sociais e familiares que ele está sentindo, certo? Mas, vejam, nós não podemos faltar a ele essa questão da saúde. Muitas vezes lhe falta remédio, muitas vezes, num procedimento médico hospitalar, ele vai ficar lá esperando muito tempo, e aquela comorbidade vai avançando, o seu exame fica olvidado, esquecido, quando na realidade o Estatuto deseja que isso seja rápido, porque nós estamos diante de uma pessoa frágil, que precisa do nosso amparo.
os alimentos. Também é outro direito que nós temos catalogado no artigo 3º, como grande direito do idoso. Mas o que é paradoxo no Brasil? Que o idoso, ele alimenta muita gente. Se nós fizermos uma pesquisa, muitos idosos, naquela sua aposentadoria, ali estão pendurados muitas pessoas. Muitos netos, muitos filhos, muitos vizinhos. Por quê? Ao invés dele ser alimentado, ele vai alimentar essas pessoas e vai ficar privado de tudo. Vai ficar privado de tudo. Há muitos idosos que, ao invés de ser alimentados, são agraciados com pancadas para que assinem empréstimos para netos, para filhos, e esse dinheiro que ele poderia se alimentar vai para o seu familiar, vai para o seu vizinho. Vejam, é uma realidade triste que chega ao nosso conhecimento, que escandaliza a sociedade, mas que a sociedade nada sabe, pela facilidade dos empréstimos, muitas vezes consignados. Esses idosos são os mais sacrificados. Aquilo que era para ser um benefício é uma cruz para ele, porque há tanto empréstimo pendurado, mas nada vai para ele. Nada vai para ele. E ele passa a ter privações, ele passa a sofrer toda sorte de padecimentos. Mas algo que chama atenção, que o Estatuto nos fala, e que rompe com o direito civil, que o Estatuto fala assim, olha, no artigo 12, o idoso, ele pode escolher o alimentante. Diferente da regra maior do Código Civil, que nós temos que pegar o mais próximo, o parente mais próximo, mas o Estatuto fala, olha, é solidário, mas ele pode escolher. Mas olha, isso às vezes fica muitas vezes como um efeito simbólico, porque ele é privado, ele é oprimido, muitas vezes ele não tem o direito de sair da sua própria casa para reclamar isto. E embora algo lindo, algo bonito, nós só descobrimos quando um vizinho liga, quando uma ONG liga, porque esses alimentos, o idoso acaba alimentando, mas fica privado de alimentos. Algo interessante, gente. Por que o idoso tem que estudar? Porque o direito à educação, algo que o mundo se preocupa, mas nós no Brasil não estamos tão preocupados com isso. E vejam, essa questão da educação, que nós temos aí, plantado a nossa pátria educadora, mas vejam, o idoso não está catalogado na primazia do Estado. Se eu vejo lá o grande Plano Nacional de Educação, o idoso não está lá. O próprio Estado brasileiro olvida-se da disposição do Código, do Estatuto. Nós temos algumas iniciativas, como a Unesp, de algumas universidades como a Unesp, que faz a Universidade da Terceira Idade. E onde ela acaba agregando esses idosos, muito mais por iniciativas dos seus professores. Porque eu conversei com uma professora da Unesp, de Presidente Prudente, que tem um projeto dessa Universidade da Terceira Idade, que ela coordena isto. Eu falei, quanto é que a universidade te dá para esse projeto? Ela fala assim, ela me disponibiliza como professor, eu tenho que pegar voluntários na cidade. O dinheiro é muito pouco, Vejam que não há uma primazia ao idoso. Também, nesse sentido, e que o próprio Estado esquece.
algumas iniciativas da universidades públicas, alguns entes privados, também educacionais, debruçando sobre o tema, mas em termos de educação, o idoso está esquecido. Sobre aquela questão que nós não devemos nos preocupar com o idoso. Mas será que o idoso, ele perdeu a cognição? Imagine, não é isso. Algumas experiências, eu conversei com essa professora, por exemplo, ela dá uns cursos de computação para os idosos. A mulher idosa que vai pegar receitas na internet, que vai pegar uma educação, saber navegar na rede, o idoso tem direito de se conectar com o mundo, certo? Então, o idoso que introjeta valores, quer saber o seu futebol, que começa a ver como que é rica a internet, como que nós temos várias informações que ele não tinha, e ele aprendeu ali. Então, vejam, nós temos que confiar o preconceito de que o idoso não sabe mais nada, o preconceito de que o idoso não merece investimento, mas na realidade, ele tem um direito à educação, irradiado da Constituição e consolidado pelo Estatuto. E o próprio Estado brasileiro olvida-se disso. A moradia também é algo extraordinariamente importante ao idoso, também catalogada no terceiro, já com previsão genérica no artigo 6º. A moradia é o nosso canto, que todos nós queremos, um direito fundamental social, que não só os documentos internacionais assim consolidam, mas também a nossa Constituição, e especialmente o Estatuto. E vejam, a grande preocupação, onde vai ficar o velho da casa? Onde vai ficar o idoso da casa? Às vezes, ele é jogado, quando nossas mediações no Ministério Público, muitas vezes o idoso fica uma semana em cada casa. Ele não tem direito à moradia. Tá? Ele fica como objeto. Vejam, há dificuldades da família. Nós temos que verificar isso. Mas o idoso merece o seu canto, merece a sua moradia. Mas nós não temos, mas esse direito à moradia, ele vai muito mais além. Aquela acessibilidade plena, e que nós devemos ter calçadas, porque o idoso não pode ficar preso, ele tem que caminhar. Eu falo aos meus idosos de Presidente Prudente, se ele for caminhar em Presidente Prudente, ele é atropelado ou cai na calçada, porque não tem calçada. Nós não estamos, as praças nossas não têm acessibilidade, para que ali seja um encontro, eles possam ali passear. Então, veja, as cidades brasileiras não se prepararam para ter idosos, diferente de São Francisco, por exemplo, que é a cidade mais acessível do mundo. Você vai lá, tá os idosinhos, os cadeirantes, todo mundo passeando ali, com plena acessibilidade, calçadas plenas. Mas, vejam, a moradia nossa, conquistamos aí que 3% dos planos habitacionais sejam reservados a idosos. Nós temos a Vida Dignidade, de um convênio do Estado aqui de São Paulo com os municípios. Digno, já visitei essas vilas. E é feliz, e a gente vê a felicidade daqueles velhinhos ali nas casinhas, cada um na sua casa, cada um na sua privacidade, convivendo no coletivo ao mesmo tempo, mas é um projeto que prestigia a dignidade do idoso, a sua privacidade. Ele pode ter direito ao seu canto, e convivendo no coletivo. E temos aí alguns projetos também, mais de idade média, mais assim da classe média e classe alta, condomínios inteiramente para idosos, mas são pouco acessível
né, ao mundo, porque você precisa ter dinheiro. Realmente são projetos que dão dignidade àquelas pessoas. Visitei até um flat na capital, onde aqueles casais, ou a pessoa mesmo, só viúvo, tem tudo que ele possa ter de direito à dignidade. Mas são projetos que custam 9 mil por mês, 10 mil por mês, 12 mil por mês. Não são pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias podem bancar um projeto desse. Tá? Mas há grandes projetos no mundo, por exemplo, né, em que a doutrina nos exemplifica, onde nós temos projetos desse, fomentados pelo ente público, mantidos pelo ente público, com assessoria de equipes de saúde, equipes sociais, de fomento àquela comunidade de idosos, que muitas vezes são viúvos, não podem conviver com a família, foram abandonados, mas ali se restaura a sua dignidade. Nós temos direito à cultura. E aqui vejam, né, o idoso pode ir no cinema, pode ir no teatro, deve ir. Tá? Idoso é gente. E aí, no teatro, no cinema, né, em todo o sistema de diversão, né, assim, ele vai ver uma peça, ele vai ver um documentário, mas são poucos territórios providos, né, desses equipamentos para os idosos. Nós temos o direito ao esporte, o quanto faz bem o esporte ao idoso. A medicina já evoluiu nesse sentido. O idoso tem que fazer academia, ele tem que se exercitar, porque ele se fortalece com isso, seus ossos se fortalecem. Porque, vejam, um idoso acamado, um idoso que fica na sua casa, ele vai murchando, seus ossos vão perecendo. Mas se é um idoso ativo, um idoso que caminha, um idoso que faz academia, um idoso que faz esporte, o seu corpo é mais forte e, portanto, ele não terá comorbidades, ou terá aquele pacato, aquele que nada faz, e que o Estado o ignora, que a sociedade o ignora. Portanto, o esporte, quando possível, né, quando aquele idoso pode fazê-lo, é essencial à sua saúde, ao seu envelhecimento saudável. Nós temos direito ao trabalho como idoso. E se é uma coisa que incomoda o idoso, todo mundo acha que o idoso não precisa trabalhar. Tá? E nós temos experiências exitosas. E vi um documentário esses dias, que uma grande mecânica, após o idoso ter se aposentado, chamou de volta. E ele passou a ser um grande coordenador dos mecânicos novos. Nós temos, se a gente vai nos parques norte-americanos, por exemplo, nós vamos ver que ali na recepção estão os idosos. Se nós vamos na Europa, nós vamos ver que os idosos estão sendo aproveitados. Tá? Porque essa sabedoria do idoso, só o Brasil está desprezando. E nós temos que chamá-lo de volta. Chamá-lo de volta. Muitos professores, na própria área acadêmica, que estão suplantando seus 70 anos e produzem muito mais do que professores jovens, porque a parte intelectual dele está muito ativa, embora a sua estrutura física já não seja tanto. Mas estive num Comped agora, no primeiro semestre, e vi lá um professor de Minas, da Faculdade de Direito de Minas, 80 anos, expondo um artigo. Eu achei aquilo sensacional, elaborando um artigo e defendendo um artigo no Comped, 80 anos. Então, o idoso tem que trabalhar, e essa sabedoria do idoso é que vai ser transmitida à geração mais jovem, para não quebrar esse ciclo da produção econômica, da sociedade economicamente ativa. Então, nós temos que permitir esse trabalho dos idosos como um exemplo que o mundo já nos dá. Há também, nós temos que verificar
essa convivência comunitária, né, da comunidade, nós temos que chamá-lo. Quem vai tomar conta desse projeto no bairro? Muitas vezes o idoso não é chamado. Ele pode ser um grande voluntário de projetos sociais, porque ele já vivenciou, ele já sabe os erros cometidos, né? E algo interessante, gente, que é a aposentadoria. E todos nós temos a aposentadoria como um grande prêmio. Mas para o idoso, às vezes, é a grande desgraça dele. Porque todo mundo pensa que aposentado viaja, que aposentado pode tudo. Mas, às vezes, né, nas crises econômicas, aquilo que era um prêmio, não é, porque ele tem que manter a família, os registros demonstram isso, ele tem que manter a família, então ele não consegue viajar, o estresse aumenta, e há as cobranças. Mas vejam vocês, que nós temos também agora a questão da aposentadoria compulsória, por exemplo, no serviço público, tá? Que nós temos 70 anos, passamos para 75, o parlamento evolui nesse sentido para todos os funcionários. Mas nós temos que verificar, está nascendo um projeto da Convenção da ONU, onde vai acabar isso. Essa convenção internacional entende que você obrigar uma pessoa a se aposentar, você está ofendendo a sua dignidade. Eu me preocupo com isso. Nós passamos para 75, mas vamos supor que numa convenção da ONU, nós vamos extirpar, por exemplo, a aposentadoria do serviço público. E aí nós temos dois direitos que se contrapõem. A coletividade que precisa daquele serviço, e ali eu tenho um idoso, tá? E a dignidade do idoso que quer trabalhar. Há que se verificar, ao meu sentir, exame de sanidade física e mental, porque eu tenho uma administração pública em que o destinatário é a coletividade. E eu tenho que verificar se aquele idoso está em condições de cumprir as suas tarefas, tá certo? Mas nós temos idosos, muito mais de 75 anos, que estão plenamente ativos no serviço público. Vamos pegar o Senado Federal, tá? Muitos senadores nesse sentido. Fechou. Né? Então, vejam essa questão interessante. E apenas para a gente... Quantos minutos eu tenho? 45. A questão dos direitos fundamentais no processo. Tá? Então, veja. Ok. Então, gente, a questão do direito fundamental processual, onde eu tenho como idoso algo interessante, porque quando se fecharam todas as portas aos meus direitos, só me resta um único caminho, que é o Estado juiz. Então, eu deposito toda a minha fé, toda a minha confiança que o Estado juiz vai resolver o meu problema, já que o Estado, a administração não o quis, já que entes privados não o fizeram, só me resta o Estado juiz. E o Estatuto se debruça nessa questão de saber o que fazer nessa questão. Porque eu tenho uma pessoa idosa, eu tenho uma pessoa que necessita de uma prestação jurisdicional mais rápida possível, e como que eu vou equacionar essa questão? Impõe o legislador, então, que o processo, onde eu tenho o interesse do idoso, deva correr rápido. Mas, além disso,
eu tenho o princípio da duração razoável do processo, que vale para todos. Eu tenho a Convenção Americana, eu tenho a Convenção Europeia, eu tenho a Constituição Federal, que estabelece a duração razoável do processo para todos os cidadãos, tanto processos cíveis como processos criminais, impondo ao Estado juiz a necessidade de que esta tutela judicial seja prolatada à luz da razoabilidade o mais rápido possível. Contudo, no Estatuto, há muito mais do que isso. Além do princípio genérico da duração razoável do processo, o Estatuto fala ao juiz: apresse o julgamento, apresse a prestação, porque você está diante de um interesse de um idoso, e ele vai ter que ter prioridade para que você analise esse julgamento. E aí vem aquela angústia nossa, que os constitucionalistas já nos advertem. Nós temos que tomar cuidado com o efeito simbólico da lei. Por quê? Quando o parlamento aprova algo nesse sentido, nós nos conformamos. Olha, agora temos uma lei, tudo vai funcionar. Mas pode ser que, às vezes, isso seja um mero efeito simbólico para acalmar os idosos, para acalmar as ONGs, mas não incomoda o juiz, que continua a não dar bola para isso. Tá? Então, o juiz, diante de um processo justo, como falamos, ele tem a obrigação, a responsabilidade de velar por esta celeridade. E há que se ter consequências a esta omissão, quando há desobediência a um princípio de grande valor como esse. E nesse sentido, sob a orientação do professor Flávio, nós defendemos, o professor Silva estava presente, nós defendemos a tese de que há necessidade de prazos para que o juiz julgue o processo do idoso, velando até mesmo por uma tutela antecipada, velando pela necessidade de aferir a tutela de evidências, ou seja, usando todas as técnicas processuais possíveis, no sentido de garantir aquele direito o mais rápido possível. E se assim não o fizer, que se estabeleça um dano naquele processo. Só assim nós vamos ter respaldado esses direitos. Só assim nós vamos alcançar a justiça que o idoso está querendo naquele processo. Meu tempo acabou, tá? Agradeço a atenção, muito obrigado. Parabéns ao professor Mário Coimbra pelo tema. É um tema muito sensível à sociedade atualmente, né? Essa categoria de pessoas, os idosos, né, que tanto serviu à sociedade e hoje muitos deles são explorados. Então, parabéns pelo tema. E eu confesso, professor, que eu começo a me interessar por esse tema diante da minha falha de memória aqui no início da apresentação. Bom, dando seguimento aos trabalhos, eu passo a palavra, então, à professora Maria Devanil Colabrese, professora do nosso curso de Serviço Social, para que ela possa fazer as suas considerações acerca do tema e as suas indagações ao nosso palestrante. Muito boa noite a todos, a todas. Obrigada ao convite que me fizeram. Quero parabenizar o doutor Mário Coimbra pela brilhante explanação, que ele é um operador do direito, mas ele falou como um gerontólogo.
é impressionante como é de cunho muito social que ele enxerga o envelhecimento. E isso é algo extremamente positivo, porque ele está legislando lá, operando a lei, mas ele vê o idoso no todo. Isso é extremamente importante. Não devemos pensar que a lei é fria, que o papel aceita tudo. Não. Tem operadores como o doutor que nos deixa bastante esperançosos. Bom, eu jogo aqui algumas questões rapidinhas, só para vocês refletirem. Tem uma fala que é verdadeira, que diz que o velho é sempre o outro. A pessoa não se enxerga velha. Então, você pode ir numa instituição de idosos que ele vai falar, ó, aquele velho lá fez isso, mas ele é tão velho quanto, mas a pessoa não se enxerga como velha. E a velhice tem que tirar da cabeça do povo, ela não é sinônimo de morte. Tanto que crianças morrem ao nascer, jovens se matam no trânsito. Isso não é privilégio da velhice, de pensar, vou ficar velho e vou morrer. E se eu morrer antes? Não vou nem ficar velho. A lógica, né? E outra coisa interessante, nós só discriminamos aquilo que nós não conhecemos. Se nós tivéssemos em casa boas informações da família para a criança a respeito de um idoso, certamente ela não seria uma pessoa, um adulto intolerante com a velhice. Porque na cabeça do idoso, do jovem hoje, onde tudo que é lindo, que é belo, a cultura do corpo, pau, então isso tudo deixa o velho como? Em segundo plano. Por quê? Porque vem a velhice, a beleza aos poucos se vai, e isso então acaba deixando como sendo visto como uma pessoa menor. E é o contrário, ele detém cultura, ele detém saberes. E viver mais é uma realidade já aqui no nosso país. A expectativa de vida dos brasileiros de 75 anos em 2013 irá para 81 anos em 2060. Essa é a expectativa de uma pessoa ao nascer, uma média. Então, se em 2060 nós teremos em torno de 58 milhões de pessoas na terceira idade, como será que a qualidade de vida nossa aqui do Brasil será nesse tempo? Isso levando em consideração todos os aspectos de saúde, de esporte, de lazer, de aposentadorias, da assistência social, em todos os enfoques. Então, o assunto envelhecimento não nos preocupava muito até uma década atrás. Era uma coisa mais tímida, tudo bem, que a legislação já vem dizendo desde 94, com a política nacional do idoso, etc. e tal. Mas se efetivou mesmo há anos bem próximos. E nos países desenvolvidos, eles tiveram mais de 100 anos para se prepararem para receber os seus idosos. E nós estamos em desvantagem com isso. Bom, então, na área de assistência social, eu vou dizer para vocês algumas coisas bem rápidas. Em 2004, com o programa Bolsa Família, ele atingiu muitos idosos que, a partir de então, tiveram condições de ter uma renda um pouquinho maior. De 8 em cada 10 idosos do Brasil, eles recebem esse Bolsa Família. Também tem a questão do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício de um salário mínimo para pessoas que nunca contribuíram com a Previdência também é um benefício social que chega para tentar dar uma dignidade melhor à velhice, se assim se possa dizer, com um salário mínimo. Porém, se não fossem tantos os empréstimos consignados, como bem disse o doutor, até que ele viveria.
mas a família, o idoso vem sendo agredido fisicamente, psicologicamente, por netos e outros familiares, para que ele faça o empréstimo no banco, senão ele apanha. Isso está se tornando algo bastante comum. O Disque 100, né, existe um Disque 100 para denunciar a questão da violência contra o idoso, é um serviço que cresce muito o número de idosos que sofrem agressões. Se aqui em Bauru tivesse já delegacia especial para o idoso, certamente a população que se dirigiria até a delegacia seria bem significativa. Porém, o idoso, quando ele vai denunciar, ele tem medo, porque pode acontecer duas coisas. Se ele foi muito agredido, que o familiar dele, muitas vezes é dentro de casa, vá preso, ou então que ele não vá preso e ele volte a apanhar mais. Então, ele fica nesse impasse. Por isso que os assistentes sociais, que eu falo sempre nas minhas aulas, eles precisam estar atentos sempre para ver o idoso se está ferido, se tem alguma questão que ele fale, que possa dar alguma pista sobre as agressões. Bom, rapidinho, Bauru, em torno de 45 mil idosos hoje. Mais ou menos 600 idosos são beneficiários do Bolsa Família em Bauru. E tem muitos outros na fila de espera. O BPC são 4 mil idosos que recebem esse salário mínimo por mês em Bauru. E tem muitos serviços, muitos não, poucos, mas tem. Por quê? Embora existam esses serviços, ainda falta muita coisa. Porque quando o idoso precisa ir por uma instituição, porque a família ou não pode ou não quer, ou N razões, se ele tem dinheiro, tudo bem, ele paga a instituição lá que ele tem como pagar. Agora, quando ele tem família e não possui condições de arcar com uma instituição paga, aí que começam os problemas. Aonde ir? Como? Quem vai cuidar? Isso está acontecendo aqui em Bauru com frequência. Muita. Bom, e para terminar, os serviços de Bauru. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos. Eles atendem uma meta de 360, eles têm uma meta de 360 atendimentos. São idosos que usam o serviço, mas não ficam lá o dia. Programa de atendimento ao idoso. 5 quilos de leite em pó por mês para cada beneficiário. Em 45 mil, tem mais de 9 mil idosos inscritos como de baixa renda, apenas que recebem essa doação são 200 idosos ao mês. Serviço de proteção especial para pessoas com deficiências. 1.024 atendimentos por mês para essas pessoas, mas ninguém é dentro de instituição. Serviço de proteção especial para pessoas idosas, é o centro-dia. Eles odeiam que fale que é igual creche, mas é a mesma a modalidade. O familiar leva até o centro-dia e no fim da tarde ele busca. Tem diversos serviços lá para o idoso. E tem uma coisa muito moderna que já tem em Bauru, é uma república de idosos. Idosos precisam ser independentes e que vivam numa vida coletiva. Tem 6 idosos, por enquanto, mas estava para ser inaugurada uma segunda república. Serviço de acolhimento institucional. Então, dentro da instituição, tem aqui 150 idosos atendidos. Bom, fiz um breve panorama aí sobre Bauru, e é a pergunta que eu faço sempre quando eu vou começar o meu módulo de idoso nas aulas, eu pergunto antes, ou em palestras, eu pergunto assim. Vou perguntar para o doutor. Considerando que no Brasil o envelhecimento tem sido tratado com mais atenção há tão pouco tempo,
E aí, nós devemos aqui, nós, enquanto cidadãos brasileiros, devemos temer a velhice no cenário brasileiro? Devemos. Se nada, a observação, professor, foi muito pertinente, porque pouquíssimos territórios estão providos de equipamentos adequados a receber a velhice no futuro. E muitos deles, se nós começarmos agora, não vão estar prontos em pouco tempo. Então, acho que a sociedade civil tem que cobrar do gestor esses equipamentos para que nós possamos plantar essa cultura de reverência ao idoso, inclusive na gestão pública, porque senão nós vamos ter um Estado desprovido de equipamentos para receber essa população idosa. Hoje, eu temo a velhice no Brasil. Acho que Portugal está muito melhor, Canadá está muito melhor, os países europeus estão muito melhor do que nós nesse sentido, e alguns países da América do Sul muito melhor do que nós. Obrigado à professora Maria Devanil Calabrese por sua participação como profissional da área de serviço social, trazendo aí as suas preocupações acerca do tema. Dando seguimento aos trabalhos, eu passo a palavra ao nosso professor José Roberto Anselmo, para que ele possa fazer suas considerações e seus questionamentos. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do professor Flávio, ao nosso palestrante, doutor Mário, e dar os parabéns publicamente pela sua palestra, uma palestra extremamente interessante, e que faz que a gente passe a analisar a questão, e eu gostaria de fazer isso com vocês, de um outro ponto de vista, que é do ponto de vista individual de cada um aqui. Na verdade, o tempo, ele passa cada vez mais rápido. Muito embora ele seja convencional, o relógio anda sempre da mesma forma, mas a gente tem notado, ultimamente, que cada dia mais o tempo tem nos corroído. Eu falava ontem numa sala de aula que eu entrei, há uma semana atrás, que parecia que eu tinha entrado nela há um dia. Tamanha é a velocidade com que o tempo está fazendo com que as nossas coisas se avolumam cada vez mais e que a gente comece a não enxergar o tempo passar. Todos nós aqui estamos ficando velhos, e essa é uma constatação que eu faço por mim mesmo. Eu já não fico mais tão nervoso quando eu vou falar em público, porque a velhice me ajuda. Se eu tiro o óculos, por exemplo, não enxergo ninguém, não tenho por que ficar nervoso. Se eu puser o óculos, eu enxergo todo mundo. Umas vantagens da velhice, A gente vai ficando velho, vai ganhando experiência e vai conseguindo olhar as coisas com uma outra visão. Essa visão que eu acabei de demonstrar aqui para vocês é uma visão de como, às vezes, o tempo faz com que a gente vá se lapidando, Num pequeno exame de consciência de cada um aqui, todos nós vamos ficar velhos e a gente precisa, nós aqui da academia, os estudantes de direito, serviço social, de economia, de contábeis, precisam ser proliferadores de uma cultura que é uma cultura nova, que é a cultura de enxergar no outro, evidentemente, aquilo que vai me acontecer amanhã. Todos nós, se Deus quiser, ficaremos velhos, e, portanto, eu preciso tratar o outro como eu gostaria que fosse tratado, da mesma forma como eu fosse tratado. Então, eu gostaria de fazer com vocês essa pequena reflexão. Há um filme que é extremamente interessante para vocês que são jovens e que podem enxergar, muitos talvez já tenham assistido esse filme, mas que talvez, analisando ele por esse ponto de vista, vocês vão conseguir enxergar o tema de hoje dentro desse filme. Tem um filme que passou algum tempo atrás, que Brad Pitt era fazia o papel do mocinho, As meninas gostam aí do Brad Pitt. Ele se chamava O Curioso Caso de Benjamin Button. É um filme extremamente interessante. Porque neste filme, o Benjamin Button nasce com uma aparência de velho. Na verdade, ele nasce velho. E aí, ele sofre de uma doença, evidente, uma doença imaginária,
E ao longo do tempo, o Benjamin Button vai ficando cada vez mais jovem. Ele nasce velho e vai ficando cada vez mais jovem. Até o dia em que ele morre, como se fosse uma criança. É exatamente essa visão que às vezes a gente tem que ter a respeito da velhice. Nós temos dois extremos, a criança e o velho. Né? A inversão disso, nascer velho e morrer criança, talvez seja a ilustração mais perfeita do que acontece em muitos casos. As pessoas vão ficando velhas e vão, ao longo do tempo, voltando, não é, no tempo. Elas vão voltando cada vez mais. Vão se tornando crianças adultas. Né? Às vezes a gente não consegue enxergar essa criança que tem dentro do idoso, muitas vezes. Eu tive uma experiência pessoal bastante interessante. Passei a mão na minha mãe, que tem 73 anos de idade, e levei ela a passear. E nesse passeio que eu fiz com ela, eu comecei a sentir que eu estava virando pai dela. E ela uma criança de 8 anos. Né? Porque quando a gente chegava num restaurante, olha, o que a senhora gostaria de comer? Não, não quero comer isso. A senhora nunca comeu? Não, mas eu não quero comer. Experimenta. Não, mas eu não quero comer. Ah, tá bom, vou experimentar. Experimentava e gostava. Esse comportamento típico, às vezes, de uma criança. Não, nunca comi isso, mas eu não gosto. Como é que você sabe se não gosta, nunca comeu? Né? Então, as pessoas vão passando por esses estágios da vida. Nós vamos chegar, se Deus quiser, né, como a professora aqui, Devanil falou, nós não queremos morrer, né, antes do tempo. Nós vamos chegar no momento em que todos nós vamos estar nesse estágio meio de criança, né? Meio assim, se sentindo abandonado às vezes. A criança tem esse sentimento, né? O pai e a mãe saem, vai trabalhar, ela se sente meio abandonada. Com certeza os velhos, né, as pessoas de idade, se sentem abandonadas da mesma forma como as crianças. Provavelmente quando o filho, a filha, né, vão trabalhar, ela fica ali no silêncio da sua casa, sozinha, ou do seu abrigo, onde ela estiver, ela está pensando, puxa vida, eu estou abandonada. A gente tem que começar a olhar para esse outro lado. Somente assim, nessa visão aí de cidadania, nós vamos começar a construir uma sociedade muito melhor, né? Em que nós podemos dar a mesma atenção que nós damos para as crianças, também para os idosos. Como o professor Mário Coimbra havia falado, na questão do direito constitucional, quando a gente enxerga todo esse aparato legislativo que foi construído, em torno de uma Constituição, né, que traz uma série de princípios, e depois uma legislação infraconstitucional, que estabelece uma série de regras, eu passo a me preocupar, não com a lei em si, mas também com a efetividade da lei. E a gente chega à conclusão, aqui no Brasil, que pelo menos duas coisas atrapalham, ou melhor, não deveriam atrapalhar a efetividade das normas. Primeiro é o Estado. O Estado, como grande efetivador dos direitos das pessoas, deveria ser instrumento de efetivação. Era ele que deveria efetivar todos os direitos, né? Pelo menos nesse modelo de Estado que nós criamos aqui no Brasil. Né? O Estado ficou grande, criou um grande aparato de órgãos, institutos, normas, para tentar fazer com que as pessoas pudessem ter a efetividade do seu direito, e muitas vezes ele não consegue. Né? É compreensível. O Estado, então, não consegue materializar os direitos que muitas vezes os legisladores idealizaram no primeiro momento quando fizeram a norma. Né? Isso é muito natural, isso é muito comum. E o outro grande efetivador é a própria sociedade. Né? E aí, então, fazendo esse link com vocês que eu acabei de fazer, nós passamos a enxergar que a sociedade tem um papel fundamental quando se trata de efetividade dos direitos, maior até, muitas vezes, que o próprio Estado. É a sociedade, são vocês, somos nós aqui, enquanto cidadãos, que somos obrigados a fazer com que os direitos do cidadão idoso sejam respeitados. Né? Porque se nós não nos preocuparmos com a efetivação desses direitos, muito provavelmente nós também seremos desrespeitados futuramente. Né? A ideia, então, é de que nós temos que ser fiscalizadores e efetivadores, os imediatos efetivadores desses direitos. Né? Já que o Estado muitas vezes não consegue, a sociedade tem que fazer isso. E não é raro, evidentemente, a gente buscar exemplos aí dentro da sociedade. Basta você, de repente, entrar no ônibus, tem lá 2 cadeiras reservadas aos idosos, a gente percebe que se
entrar um terceiro idoso, provavelmente ele vai ficar em pé. Né? Porque eu me desobrigo da obrigação de levantar a partir do momento em que a sociedade, por meio do Estado, obrigou a empresa de ônibus a colocar 2 bancos disponíveis ao cidadão. Então eu me desobrigo. Já tem 2 bancos ali para idosos sentarem, logo eu não preciso levantar para que aquele terceiro idoso sente no meu lugar. Né? É justamente o contrário. Né? Eu devo enxergar nesse exemplo o papel de efetivador que eu devo ter. Se tem 2 assentos e entra um terceiro idoso no ônibus, no coletivo, eu tenho obrigação de levantar e fazer com que ele possa se sentar. Né? Porque a limitação de vagas, neste caso, ela foi determinada por um mero critério estabelecido pelos burocratas que ficam sentados nas suas mesas definindo a vida da gente como tem que ser aqui fora. Né? Isso acontece também em filas de bancos, por exemplo. Né? Isso acontece no estacionamento para idoso. Né? A gente tem que buscar fazer com que haja a efetividade desses direitos. E, muitas vezes, o principal ator neste papel de efetivação dos direitos é o cidadão. Né? São vocês que vão ser futuros operadores do direito, são vocês que vão ser futuros operadores das ciências sociais, né? No sentido de fazer com que o Estado e as demais pessoas respeitem o direito dos idosos. Né? Então, eu gostaria de trazer essa pequena reflexão, né, para que a gente pudesse sair daqui pensando no seguinte: eu amanhã vou ser idoso como qualquer um, e eu preciso hoje começar a respeitar aquilo que eu vou ser futuramente. Senão, muito provavelmente, lá na frente, aqueles que vêm vindo aí atrás de mim não vão me respeitar. Para terminar, gostaria de deixar uma pergunta ao doutor Mário Coimbra, que é o seguinte: no caso da efetivação dos direitos por meio do processo, quer dizer, a duração razoável do processo, que ficou garantida a todo mundo, então, na verdade, como o professor Mário falou, não é uma garantia só do idoso, eu gostaria de saber se a execução das sentenças, quer dizer, uma coisa é o processo, né, o caminho que o processo faz rápido, mas se no momento da execução eu também tenho essa celeridade levando em conta a situação do idoso. E cito um exemplo, a questão que trata dos precatórios. A gente sabe que o INSS é o grande carrasco dos nossos velhinhos, né? Porque o INSS utiliza-se de todos os instrumentos jurídicos possíveis para negar direitos para os aposentados, né? E aí, quando entra no momento da execução dessas sentenças, dessas decisões, muitas vezes eu encontro uma outra barreira, que é o precatório. E aí, né, o pobre do idoso, às vezes, nem usufrui daquele dinheiro que ele deveria ter direito de receber, né? Porque às vezes a morte ele colhe antes. Então essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o doutor Mário, né, a respeito dos precatórios. Excelente, professor. O idoso merece a máxima celeridade, não só no processo de cognição, mas também no processo de execução. E então, caberá ao Estado juiz também velar nesse sentido. Realmente o INSS, a nossa presidente nacional do Conselho Nacional do Idoso, né, a Carla me falou que o pai dela morreu, esperando o benefício previdenciável. Isso é triste, porque ele tinha uma esperança de receber na justiça, não recebeu. Quantas reclamações que o idoso ganhou e fica esperando o precatório. A despeito de alguns avanços, ao meu sentir, não está satisfatório, porque não está com aquela rapidez que o Estatuto deseja e impôs para o Estado juiz. E agora, hoje, um precatório também, você não sabe como vem. Né? Você não sabe como vem. Os advogados têm dificuldade de acesso a essas informações, você não sabe como vem e quando vem. O que é mais dramático, o que é mais angustiante. Eu acho que urge aí nós mudarmos também essa estrutura da execução dos precatórios, porque senão será uma falácia. Você ganha e não leva.
Obrigado, professor José Roberto Anselmo, por suas considerações, trazendo aí algumas questões para reflexão. E dando seguimento aos trabalhos, eu passo a palavra ao último debatedor do dia, o professor Flávio Luiz de Oliveira, para suas considerações e questionamentos acerca do tema. Prezado doutor Mário, pretendo, de maneira singela, dar um enfoque em relação à questão da tutela jurisdicional do idoso e as consequências decorrentes em relação à responsabilidade do próprio Estado. Vossa Excelência diz com maestria que, de fato, muitas vezes o poder público fracassa, seja no âmbito executivo, com suas políticas ínfimas de atuação em todas as áreas, e não é diferente na área do idoso, seja o poder legislativo, no sentido que muitas vezes ou a norma, embora com eficácia jurídica, não tem aplicabilidade social, como o caso da duração razoável do processo, dentre outras questões fundamentais do idoso, embora se trate o próprio direito de idoso um direito fundamental, ou outras vezes a própria legislação, por conta, inclusive, de interesses outros, acaba por alijar e considerar a incapacidade como algo previsível aos 70 anos, afastando, então, muitas vezes, o idoso em plena capacidade produtiva, sobretudo na academia, que foi o exemplo dado, do mercado de trabalho. Essa situação se agrava quando se tem um tratamento desigual, como, por exemplo, quando se analisa a PEC da Bengala. E por que certas pessoas ou seres, para não dizer semideuses, pode-se partir da premissa de que não estão incapazes aos 70 anos, e os demais servidores como um todo estariam? Quando se olha a questão sobre o enfoque do Poder Judiciário, nós estamos diante de uma situação que também é preocupante. Não raro o processo tardio, moroso, e obviamente não interessa a ninguém, ou melhor, só interessa a parte que não tem razão. Então, o Estado, muitas vezes, seja numa demanda de cunho privado ou de natureza pública, acaba por vilipendiar esse direito processual de natureza fundamental. Ainda que o idoso em vida possa usufruir a eventual utilidade desse provimento jurisdicional, o retardamento por si só me parece que gera um dano. Portanto, a questão que enfoco e gostaria de ouvi-lo, e esta é a tese do professor Mário Coimbra, uma visão interdisciplinar, está à disposição na biblioteca da pós-graduação, inclusive para os discentes do serviço social, tem informações valiosíssimas aqui, fez uma pesquisa profunda, convenções internacionais acerca do tema, e tenho consciência de que Vossa Excelência defende a penalização do Estado pelo simples retardamento. Gostaria que especificasse, professor Mário Coimbra, de que modo essa eventual liquidação do dano seria efetuada. Se a legitimidade seria do Ministério Público. Além disso, a quem seria destinado esses recursos? E quem geraria esses recursos? E de que modo eles seriam alocados? Sempre tendo em mente, imagino, em benefício do próprio idoso. Essa me parece uma questão diante, infelizmente, da nossa realidade de ineficiência dos poderes, executivo e legislativo, a assunção do Poder Judiciário da sua função principal. Agora, é importante deixar claro como isto se daria na prática, né? De que modo seria revertido em benefício do próprio idoso. O novo Código de Processo Civil, ele estabelece a modalidade da tutela de evidência diante de direitos, como a própria nomenclatura diz, evidentes, fundamentais, e que não demandam dilação probatória, inclusive nos casos de morosidade. Parece que a questão se encaixa aí como uma luva, por assim dizer. Então, gostaria que Vossa Excelência
pudesse elucidar essas questões para nós e para os presentes. Obrigado. Obrigado, professor. Se a gente olhar, por exemplo, a legislação italiana, nós vamos verificar que o processo italiano ele só melhorou em face de várias condenações que a Corte Europeia proferiu contra a Itália pela morosidade da prestação jurisdicional nos feitos italianos. Então, muitos mil euros foram gastos pelo Estado italiano para suportar essas reparações. E aí, o que nós tivemos? Uma aprovação pelo parlamento de uma legislação muito mais séria, impondo mais uns ritos procedimentais fantásticos, e que objetivando esta questão. No caso do nosso idoso, como para nós não termos uma lei simbólica para que o Estado não fique impune num vilimpêndio a um direito fundamental processual como esse, nós defendemos, construindo aí, junto com o professor Flávio, a questão primeira, de que, a despeito desses avanços processuais que vamos iniciar agora em 2016, o juiz já verifique, até mesmo de ofício, a possibilidade da concessão da tutela antecipada dos direitos ali reclamados, ali pleiteados, e também, no caso da tutela de evidência, que isso se proclame, que se dê logo esse direito, quando o juiz assim verificar os pressupostos ali contidos. Isso, como bem enalteceu o professor Flávio, a questão do processo moroso só interessa a parte que não concedeu o direito e que eles, quanto mais demorar o processo, mais a injustiça se consolidará. Então, nós posamos que, primeiramente, o juiz vele por isso, a possibilidade já de conceder essa tutela antecipada, essa prestação judicional por cognição sumária, e deixa também, fixando um prazo para que o juiz preste essa jurisdição à luz de uma cognição exauriente, também, com prazo de 1 ano, prorrogado por mais 1, e também na parte processual, recursal, os próprios tribunais também têm esse prazo, muito diminuto para apreciar esse duplo, no duplo grau de jurisdição, sob pena de não o fazendo ser reconhecido um dano moral difuso aos próprios idosos a ser depositado no Fundo Nacional ou no Fundo Estadual. Quem seria o legitimado? Como o Ministério Público está estruturado em todos os territórios, seria uma instituição que defende o interesse coletivo e também o individual indisponível, à luz da Constituição, eleito para essa execução, no sentido de garantir essa tutela judicial. Então, proposta de lei diferenda, que seja alterado, então, o código, para tanto, e aprovando aí essas novas inserções, e aí nós vamos deixar de ter uma lei simbólica com imposição de responsabilidade civil ao Estado, em caso do próprio Estado juiz vilipendiar esse direito fundamental do idoso. Obrigado, professor Flávio Luiz de Oliveira, pela sua participação como brilhante processualista, trazendo aí a sua preocupação no tocante à efetivação dos direitos dos idosos. Bom, superada a fase acadêmica de nosso evento, eu devolvo a palavra ao professor Flávio Luiz de Oliveira, que na condição de coordenador do curso de Direito e de organizador desse evento, ao lado do professor Luiz Carlos Gonçalves Filho, fará algumas considerações e agradecimentos. Pois bem, eu gostaria de agradecer a mantenedora que propiciou esse evento, tendo em vista que essa é a última palestra da Semana Jurídica de 2015, frisar aqui o apoio que nós recebemos de maneira incondicional da instituição, agradecer profundamente ao professor Luiz Carlos, conhecido como Godot, carinhosamente assim chamado de Godot, que sem a atuação
não seria possível viabilizar esse evento, eu já disse isso aqui. A montagem, os convites. É importante deixar claro que a instituição, claro, ela contribuiu de maneira efetiva, mas os nossos palestrantes, todos aqui compareceram de maneira graciosa, porque gostam da academia, primam por esse ambiente. Espero que essa experiência, professor Godot, com acertos e desacertos, nós iremos corrigir os eventuais desacertos, se perpetue ao longo do tempo. Vossa Excelência é a pessoa indicada para poder conduzir esse processo, independentemente de quem esteja na coordenação, né, do curso, que isso é transitório. Desta forma, também, eu agradeço profundamente aos nossos professores. Nós utilizamos um critério de tentar contemplar o maior número deles nas mesas de trabalho, no período diurno, noturno, sem que isso alterasse a sua rotina, tentando viabilizar a presença nos dias de aula, nos horários de aula. É claro que, obviamente, estamos abertos a sugestões para os próximos eventos, mas a presença dos professores aqui, já nominados, Paulo Godoy está ali mais ao fundo, né? Isso é muito importante. Nós rogamos a presença de todos, a participação de todos. Nós não, em nenhum momento, nós ouvimos um não. Ao contrário, todos estão aqui, todos contribuíram. Os professores que estão à mesa, o professor Vanderlei, a professora Ivanil, que é do Serviço Social. Procuramos abrir o evento a outras considerações, inclusive no meio jornalístico, a presença do João Jabur, dentre outros. Temas de interesse e relevância da comunidade, como as PPPs. De modo que uma experiência muito gratificante. Os nossos colaboradores como um todo, eu cumprimento aqui e agradeço profundamente as assistentes da coordenação. A Juliana está presente, a Fabiana está no curso de mestrado, os B10, o senhor Antunes, o senhor Orlando, os B10 da manhã, o senhor Antônio, enfim, o pessoal da equipe técnica, o Ciderley, o Luiz, o Dr. Flávio Toledo tomou cuidado de acompanhar todo esse processo. O evento foi simultaneamente transmitido pela internet, está disponível no YouTube, enfim. Isso vai nos permitir também checar onde nós podemos aprimorar. E nesse perfil, manhã e noite, de fato, nos nutriu uma experiência muito interessante. Acredito que, numa análise global, o saldo é positivo, sobretudo pelo engajamento de todos. E, principalmente, eu não poderia deixar de dizer, e peço perdão por eventual esquecimento, mas principalmente pelo engajamento dos nossos alunos. Os discentes tiveram um comportamento maravilhoso, irrepreensível. Compareceram, participaram, formaram questionamentos, né? De modo que a Semana Jurídica ela foi proveitosa em todos os seus sentidos. Então, eu gostaria eu pedi a palavra para fazer esses agradecimentos, me sentir, eu não diria nem na obrigação, tampouco no dever. É algo natural, é algo espontâneo. É um agradecimento e, claro, que depois eu vou formalizar isso por e-mail a todos os setores, né? Agradeço também aos meios de comunicação que estiveram aqui, que fizeram a cobertura, mas quero deixar claro que todo eventual sucesso do evento se deve, sobretudo, a vocês, né? Sem os alunos, sem os discentes, vocês são a alma, o espírito da instituição. Por isso que eu digo, as pessoas passam, os homens, os seres humanos passam, a instituição fica. Tá? Então, muito obrigado. Consulta o Godot, se ele quer fazer alguma observação. Então, obrigado. Obrigado. Sim. Senhor Godot, eu reitero isto aqui, acabou de me dizer, né? E me corrigiu, certamente. Eu fiz o agradecimento aos professores, e muitos deles
nos ajudaram na organização, na execução. O Fernando Amaral, né, viabilizou a vinda aqui, palestrantes, como o próprio Dr. Marim, né, Pegoraro, o Ageu me representou, no dia que não pude estar presente, o Silvio, o Vanderlei, enfim, todos. Né? Como disse, perdoe-me eventual esquecimento, algum detalhe. É importante deixar claro isso. Inclusive, a ideia é para o próximo, né, se isso for possível, nós pretendemos contar com o apoio da mantenedora, e o Dr. Flávio já fará aqui as suas considerações. O próximo, acho que nós podemos estabelecer uma comissão organizadora, uma comissão. Né? E vocês me conhecem, eu primo pelo colegiado, sempre foi assim. Né? Então, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o professor Vanderlei, para que o Dr. Flávio faça o encerramento oficial da Semana Jurídica 2015 do Centro Universitário de Bauru, mantido pela Instituição Toledo de Ensino. Muito obrigado. Obrigado, professor Flávio Luiz, por suas palavras aí, com bastante emoção. E, realmente, quando se trata da nossa instituição de ensino, né, com 60 anos de tradição aí no ensino superior, embora possa parecer uma idosa, ainda é uma jovem aos olhos daqueles profissionais que aqui se formam e dos senhores que aqui vêm buscar um ensino de qualidade. Bom, então, eu passo a palavra ao professor Flávio de Toledo, gestor educacional de nossa instituição, para que ele possa, então, fazer o encerramento de nossa Semana Jurídica. Prezado doutor Flávio Luiz de Oliveira, coordenador do curso, prezado professor Luiz Carlos Gonçalves, também é um grande companheiro, amigo há muitos anos, e que coordenaram esse grande evento, primeira Semana Jurídica do Centro Universitário. Eu classifico como um sucesso, realmente, desde o início das conversas para a realização desse evento, a escolha dos temas, a escolha dos palestrantes, todos brilhantes, e eu tenho certeza que foi do agrado de todos os alunos. Eu reforço aqui a fala do professor Flávio Luiz em relação aos alunos, realmente um comportamento exemplar que mostra que os nossos alunos são muito maduros, né, e entenderam a proposta e adotaram essa proposta, a oferta da Semana Jurídica nesse formato, pela manhã e pela noite. As aulas foram suspensas, mas os alunos compareceram em massa. Nós tivemos público aqui no auditório, na sala ao lado, as palestras foram transmitidas, eu tenho acompanhado pelo YouTube, eu vejo que vários já acessaram para assistir essas palestras, né? Então eu gostaria, inclusive, de pedir uma salva de palmas para os nossos alunos. Eu gostaria também de parabenizar e agradecer os nossos professores, realmente com uma participação também muito ativa, se revezaram aqui todos os dias como debatedores, presentes aqui assistindo e participando efetivamente das palestras, nos ajudando aqui na recepção dos palestrantes, enfim, todos muito engajados. Esse é o perfil do corpo docente da nossa instituição. Como bem disse o professor Vanderlei, a nossa instituição tem mais de 60 anos, mas é uma instituição muito atual, e jovem e ligada, muito atual. E essa oferta dessa Semana Jurídica mostra isso. Eu diria que é o partido da instituição, né? Então eu já estou colocando isso aqui para a mantenedora, que definindo aqui com a coordenação qual a melhor data, mas que já conste do calendário como uma atividade oficial do Centro Universitário de Bauru. E também gostaria de dizer e agradecer ao Dr. Mário Coimbra,
E hoje, no último dia, tivemos o privilégio da presença do Procurador-Geral pela manhã e o Dr. Mário Coimbra, para o encerramento, com a sua brilhante palestra. Dr. Mário Coimbra, que também, eu diria que ele, nos últimos 4 anos, fazendo o doutorado dele aqui na nossa faculdade, tenho a certeza que também foi um privilégio poder contar com ele como aluno aqui no nosso doutorado. Isso realmente foi fantástico, né? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o doutor Sérgio, que é o coordenador do curso de Direito lá em Presidente Prudente, quando lá atrás abriram as inscrições e ele me disse, é coordenador do curso de Direito lá e professor do programa Stricto Sensu nosso aqui em Bauru, ex-aluno aqui da nossa faculdade também. Ele falou, olha, eu sempre falo com ele nessas épocas, quando as inscrições vão ser abertas, e eu falo para ele, ô Sérgio, me mande os melhores seus aí de Prudente. E ele realmente mandou para cá o melhor, né? Ele falou, Flávio, vai para aí esse ano o Dr. Mário Coimbra, você vai conhecê-lo. Ele é brilhante. E realmente isso se confirma, né? Então, o que diz respeito ao nosso programa aqui de doutorado, o Dr. Mário Coimbra é um ex-aluno nosso. Nós vamos nos apropriar disso também, né? E eu, em relação ao tema, né, que o senhor escolheu, um tema muito instigante, atual também, né? Eu tenho percebido na minha casa uma preocupação da minha filha. Eu tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 5. E a de 5, ela gosta de brincar, umas brincadeiras um pouco mais pesadas para mim, então dói o joelho, dói as costas, ela começa, quantos anos você tem? E aí eu falo para ela. Aí ela fala, fica tranquilo, papai, eu vou cuidar de você. Então eu já tenho a minha filha para me cuidar de mim na minha velhice, né? Então parabenizo aqui o Dr. Mário, agradeço realmente, reitero a participação dos alunos, e o ano que vem voltaremos, com certeza. Foi um sucesso, parabéns a todos, e parabéns à nossa IT, tá?